¿Alguna vez te has parado para pensar en cómo va a ser la sociedad que tendremos dentro de unos 10 años, 15 años? Não estou dizendo dentro de 50 anos, não. 10, 15 anos. Tu has parado para pensar como vai ser? Como vão ser essas pessoas que hoje são ninhos e adolescentes e dentro de uns 10, 15 anos serão adultos e tu vas a ser uma anciana ou anciano? Tu has parado para pensar alguma vez sobre isso? Porque eu creio que deveríamos de pensá-lo. Mi nombre es Alessandra Mosquera, soy la persona que está por detrás de nuestros momentos Montessori y aquí nosotros hablamos sobre el método Montessori, sobre disciplina positiva, sobre criança respetuosa e creio que já é a hora de parar de pensar tanto em nosso próprio umbigo, como eu vejo muitas vezes, e começar a pensar em que mundo vamos aterrar dentro de um futuro que não está muito distante. É verdade que há muitas coisas que estão passando no mundo que nós não podemos fazer nada, como por exemplo as guerras, não? Essa carnificina que está passando em Gaza, que estão acabando com o povo palestino, sinceramente é o que estão nascendo, com todo o que está todavia por venir, não? Há muitos problemas em todas as partes do mundo, há muita gente passando dificuldade, há muita gente morrendo, enfim, eu creio que muitas coisas, é verdade, não podemos cambiar, pero há outras coisas que sim podemos cambiar, que sim está a nosso alcance, pero não queremos cambiar, não hacemos nada, deixamos tudo como está, porque total, para quê? Não me afeta, me dá igual, não? Vou vivendo meus dias, vou fazendo as coisas que tenho que fazer, vou a trabalhar, vou a cuidar de minha casa, de meus filhos, de meu marido, de mis mascotas, de não sei, vou fazendo as coisas que eu hago sempre e o resto não me importa, não? Por que eu estou dizendo isso? Porque é algo que eu estou vendo cada vez mais, e isso me está deixando preocupada, sinceramente, porque eu já não sou mais uma ninha, eu já tenho 51 anos. E o bueno de ter 51 anos é que tu já podes ver a vida com uma certa perspectiva. Tu já has vivido muitas coisas, já has conhecido pessoas de los mais distintos tipos, não? Has vivido muitas experiências e já sabes mais ou menos como que funciona a vida. E se há uma coisa que eu lo he aprendido, é que o estilo de criança que uno recebe na infância vai determinar sua vida no futuro quando se adulto. E muita gente não leva isso em sério. Muita gente pensa que isso são tonterias, que mais dá, porque a mim me han pegado e não me ha passado nada, estou aqui vivo, sou uma pessoa muito buena, que trabalha, que paga seus impostos, que ha criado uma família, sou um cidadão exemplar, não? Ou então também outras pessoas que dizem, bueno, pero que mais dá de criar com respeito, se ao final não há tanta diferença assim, não? Eu já escutei tantas coisas, já escutei muita gente dizendo que não vale a pena educar os ninhos com respeito, porque dá muito trabalho e é muito difícil, e ao final, que mais dá? Porque ao final eles te seguem gritando, eles te seguem desobedecendo, e para que ter tanto trabalho? Eu já escutei isso, eu já escutei gente que me dizia, a mim me gusta muito o método Montessori, eu he adaptado minha casa, crio meu filho desde que ele era pequenito com o método Montessori, pero há certas coisas de Montessori que a mim não me gustam e tu não me vas a convencer de lo contrário.
Eu já escutei muitas coisas ao largo de 10 anos em que levo aqui divulgando sobre Montessori e criança respeituosa, porque já levo praticamente 10 anos. Muitas coisas que me han deixado assim muito admirada da raça humana, sinceramente, porque não entendo. E creio que já é a hora de parar de pensar dessa maneira, porque sim, porque o estilo de criança que uno recebe quando é ninho, sim que vai determinar sua vida quando ser adulto. E como eu posso afirmar isso com tanta segurança, justamente porque eu já sou uma pessoa que está na metade de sua vida, ou quizás já na segunda metade de sua vida, não? Já tenho 51 anos, e já te puedo dizer com segurança que pessoas que quando eram niñas, seus padres les pegavam, seus padres les gritavam, les diziam coisas demasiado duras que nenhum padre, nenhuma madre deveria dizer a seu filho, niños que foram maltratados psicologicamente por seus padres, agora essas pessoas são adultas e estão passando mal. E eu não estou falando de uma ou de duas, eu estou falando de várias que he conhecido ao largo de todos esses anos, porque essa, como eu havia dito antes, essa é uma vantagem de chegar a ser maior. Tu já vês a vida com perspectiva e vê que tudo aquilo que um dia tu has lido em um livro ou que uma pessoa te ensinou em um curso e que a lo mejor naquele instante tu has parado para pensar, uau, pero será que isso é verdade? Será que é assim mesmo que funciona? Eu te posso assegurar, sim, é verdade e é assim mesmo que funciona, porque conozco muitas pessoas que han tenido uma infância que poderia haber sido melhor e agora que são adultas, incluso algumas estão entrando na terceira idade, são pessoas que não foram felizes, que tiveram muitíssimos problemas em suas vidas profissionais, com pareja, com amigos, e são pessoas que têm muitíssimos problemas e que já fizeram muitas terapias, vale? Que tu vai dizer, pero busca um psicólogo. Já, pero essas pessoas buscaram incluso mais de um, mais de 3 psicólogos, e já são casos que são tão complicados que eu já não sei se algum psicólogo vai poder ajudar, sabe? A lo mejor essa pessoa vai levar isso para o resto de sua vida. E a lo mejor essas pessoas não teriam sofrido tanto, não estariam como estão hoje em dia, se não hubieram recebido uma outra criança quando eram pequenos. Então, é por isso que eu todavia hago esse trabalho, porque eu te posso assegurar, falar de Montessori, falar de criança respeituosa não dá dinheiro, vale? A lo mejor tu me vas a dizer, não, como que não dá dinheiro se eu conosco fulano de tal, que tem não sei o que, uma casa não sei quantos, que está... A lo mejor para alguma pessoa levar bem, pero eu te posso garantizar que não foi falando de criança respeituosa que ela se ha hecho rica, foi por outras razões seguramente, porque falar de la infância não só não é um tema que não dá dinheiro, é que é um tema que a nadie lhe interessa. É um tema que não traz gente, que não há interesse. As pessoas não querem saber. É um tema incômodo, porque temos que pensar em nosso passado e nadie quer pensar em seu passado. Nadie quer pensar em como está criando a seus filhos. Nadie quer pensar em los niños de los demás, porque são os niños de los demás e a mim não me importa os hijos de los demás, não? Nadie está preocupado com a infância, nadie está preocupado com os niños que morrem em Gaza, nadie está preocupado com tantos niños que passam hambre, que são violados, que passam por tantos e tantos problemas e provações, não? Outro dia aqui em Espanha tive um grupo de adolescentes que quase foi linchado só porque eram de Marruecos, não? Então, cada dia as coisas se estão ponendo cada vez mais e mais feias para o lado de los niños, e isso é um reflexo de nossa sociedade que está enferma
E é um reflexo de uma sociedade que não se preocupa com os niños, não? Vem Netflix e faz uma série que se chama Adolescência, que todo mundo começa a falar sobre ela em las redes sociais e todo mundo se preocupa muito, não? Ai, eu não quero que meu filho acabe como o niño da série, e está todo mundo falando sobre isso durante, não sei, 2 semanas, 3 semanas. Depois desaparece esse tema, já é outra coisa que vamos falar, não? E a verdade é que não estamos preocupados com os adolescentes, não estamos preocupados com os ninhos, nem com os bebês, nem com nada. Só estamos preocupados com nós outros mesmos. E aí eu te pergunto, que sociedade tu esperas que vá haver pensando dessa maneira? Tu nunca has parado para pensar que um dia vas a ter 50 anos, como eu, 60, 70, 80, quizás incluso 90 anos, e em que mundo vas a viver? Como vão ser as pessoas adultas que tu dependerás delas? Alguma vez tu has parado para pensar nisso? Porque eu sim he parado para pensar. Como vão ser as pessoas que vão ter 30, 40 anos quando eu tenha 70 anos? E vou depender dessas pessoas. Aunque não sejam meus filhos, aunque não sejam meus familiares, pero nós outros, quando nos hagamos maiores, vamos a depender delas pessoas de 30, 40, 50 anos. Aunque elas não sejam nossos familiares. Vamos depender deles não só para pagar nossa jubilação, como todo mundo habla aí nas redes, mas vamos depender deles incluso para andar na calle. Para pensar, imagina que tu vas a ter uns 70 anos, não vas a ter mais os mesmos movimentos, o mesmo controle do corpo que tem nessa hora, e pode ser que sem querer tu não vas a ver uma pedra que vai estar em tu caminho, te vas a dar com a pedra e te vas a cair no suelo. Tu já has parado para pensar se alguém te vai ajudar a poner-te de pé? Porque eu já he parado para pensar nisso. E tenho minhas dúvidas. Às vezes eu penso que se um dia me caigo em la calle, nadie me vai ajudar a levantar. Todavia, creio que não chegamos a esse ponto. Pero por la maneira que o mundo está caminhando, não dudaria que chegássemos a esse ponto. Então, é por isso que é tão importante falar sobre infância, falar sobre os adolescentes e sobre os ninhos e sobre os bebês também, sobre como que recebemos os bebês que nascem, como são os partos hoje em dia, como são esses períodos em que a madre está passando por el puerpério, que tem 4 meses em casa, os padres também agora também têm uma licença paternidade maior, pero será que não deveria ser todavia maior? Como deveriam de ser essas licenças? Porque a vezes eu penso que só dar uns dias a essas pessoas não é suficiente. Deveríamos de acompanhar os padres e as madres que acabaram de ter um bebê, porque é muito difícil viver essa etapa da vida, não? Especialmente para a mulher, para o homem também, mas especialmente para a mulher, viver um puerpério é uma experiência muito dura. E creio que deveria haver um cuidado maior, não? Em alguns países, quando uma pareja tem bebê, vai à sua casa uma enfermeira, um pediatra, não a la matrona, ou incluso psicólogos vão à casa da mulher que acabado de ter um bebê, dessa família que acaba de ter um bebê, para saber como está a mamã, para saber se ela necessita ajuda, se ela necessita algum apoio, incluso apoio psicológico, porque há muitas madres que passam mal, e se a madre passa mal, o bebê também vai passar mal. E esse bebê que passa mal, ele vai acabar resultando em um ninho que vai ter problemas no colégio, que vai ter problemas para se adaptar com seus amigos, com a sociedade como um todo, e depois, se nadie atua, quando chega a adolescência, pois vai ser um jovem complicado, vai ser um adulto infeliz. Tudo empieza no momento do nascimento. E a vezes, aunque o nascimento foi todo muito bem e é genial, pode ser que passe alguns anos depois. Por isso que é tão necessário um acompanhamento da infância.
Pero lo que eu vejo muitas vezes é que a gente não se importa, não está preocupada. Não está nem preocupada com seu próprio filho, com sua própria hija, se é feliz, se necessita um apoio, se necessita uma outra maneira de ser educado, se necessita mais conexão, se necessita ajuda para aprender a colaborar em casa, incluso. A gente não está preocupada com isso. Imagina se se vai preocupar com os filhos de los demás. É muito menos. E tu me vas a dizer, pero Alessandra, a mim que me importa os filhos de los demás? Sí te importa, porque os niños de los demás um dia vão ser adultos. E tu vas a ter 70 anos e tu vas a cair em la calle e vai depender dessas pessoas para que te levantem do suelo. A lo mejor elas não te vão levantar do suelo. Elas te vão a mirar ali e falar, a mim que mais me dá? Nunca nadie se preocupou comigo, porque tenho que me preocupar com essa velha. Então, por isso que eu creio que sim, que a infância, a adolescência são temas importantes, são temas que deveríamos de aprender, acompanhar, aunque não somos padres nem madres, aunque não somos professores, aunque não somos pediatras, aunque não somos logopedas ou qualquer profissional relacionado com a infância, somos pessoas, somos seres humanos. Somos cidadãos e é a obrigação de todos nós cuidar da infância, aunque não tenhamos filhos. Não importa, esses ninhos um dia vão crescer e vamos a depender deles em maior ou menor medida, e por isso que todos deveríamos de saber o que um ninho necessita, ao menos um pouco. Ao menos, nem que seja de uma maneira um pouco superficial, pero deveríamos de saber como é um ninho de acordo com cada etapa de sua vida e que necessita de acordo com cada etapa de sua vida para poder ajudá-lo, não? Ser um adulto preparado não é algo assim tão difícil como parece. Na verdade, para ser um adulto preparado, tu só necessitas querer serlo. Tu só necessitas estar interessado em se transformar em um. Porque se de verdade tu queres ser um adulto preparado, vas acabar se transformando em um. Porque vas começar a estudar, a ler, a aprender e a colocar em prática aquilo que estás aprendendo. Então, a transformação em adulto preparado acaba sendo algo natural, acaba sendo uma consequência, não? E todos deveríamos de ser adultos preparados, porque vivimos em uma sociedade. E há ninhos, os ninhos são 1/3 da população mundial. E deveríamos estar, sim, preocupados com eles. Deveríamos estar, sim, pendentes deles. E não estar criando hotéis e restaurantes onde os ninhos não podem entrar, não? Pero bueno, isso é outra discussão. Lo que creo que urge é cambiar a mirada. E não só as pessoas que são madres ou padres. Todos deveríamos de cambiar a mirada em relação à infância. Porque vamos a depender desses chicos e dessas chicas. Agora eles são pequenitos, agora parece que, não? Que mais dá? Pero dentro de 10, 15 anos vão ser adultos e vamos depender deles. Então, eu espero de verdade que isso entre em tu coração e que tu queiras aprender, vale? E se tu me perguntas agora, pero como eu aprendo? Como puedo me transformar nesse adulto preparado? Como puedo compreender a natureza de um ninho e o que necessita? Aqui neste canal vas encontrar mais de 300 vídeos sobre isso. Também vas encontrar em meu blog também mais de 200 textos a respeito desse tema. Vas a ver também minhas redes sociais. Se te gusta, puedes também apuntar-te a minha lista de correio eletrônico e eu te vou mandar um correio todos os dias explicando também sobre esse tema que, a parte de ser fascinante, é um tema que urge em nossa sociedade. Meu nome é Alessandra.
Aqui é Nossos Momentos Montessori. Siga para ter mais vídeos a respeito de Montessori Criança Respetuosa. Dá a campanita para ser informada sempre que haya novos vídeos. E te espero em nosso próximo vídeo. Hasta luego.